Olá, eu sou o Mikael e esse é o canal A Verdade do Evangelho. E se você gosta de temas bíblicos, este é o lugar certo. Hoje vamos estar falando acerca de um tema levantado por pregadores famosos, proeminentes dos dias de hoje, que é a questão do de graça recebestes, de graça dai. A que Jesus se referia? Será que ele se referia a curas ou à palavra? Ou aos dois? Bom, essa é uma questão bem polêmica, principalmente nos dias de hoje, onde pessoas que se dizem cristãos, pregadores do Evangelho, têm se feito lobos devoradores e feito não como diz as Escrituras, mas se aproveitando das ovelhas do Senhor Jesus. Bom, se formos para Mateus, capítulo de número 10, nós vamos encontrar Jesus falando a respeito do de graça recebestes, de graça dai, em um contexto em que ele enviava os seus discípulos para uma missão, não a missão dada a todos os cristãos, mas a missão naquele momento dada apenas aos 12, porque não dá para levar em consideração tudo o que se diz nessa passagem para nós colocarmos em prática hoje, nos nossos dias. Como assim, Mikael? Por que está dizendo isso? Porque naquele ponto Jesus estava instruindo os seus discípulos, estava ensinando os seus discípulos como fazer, como evangelizar, como ganhar almas para o reino. Estava dando um teste de fé aos seus discípulos da mesma forma. Por exemplo, no capítulo 10 de Mateus, capítulo 10, versículo de número 5, Jesus começa dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entreis em cidades de samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa passagem a gente pode interpretar como sendo absolutamente e somente para os discípulos naquela ocasião, pois sabemos hoje que a porta da graça foi aberta a todos nós, e não somente às ovelhas da casa de Israel. E Jesus continua dizendo: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Jesus aqui nessa passagem estava se referindo apenas à questão da cura, quando disse de graça recebestes, de graça dai, ou ele se referia também à palavra? Nós vemos que Jesus diz: indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. E continuando a mesma mensagem, o mesmo ensinamento, ele disse: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Os discípulos não receberam o ensinamento de Jesus ou a palavra de Jesus pagando por ela. Então, os discípulos receberam de graça. E aquilo que eles receberam de graça, tanto a palavra quanto os dons que foram dados por Deus, para que curassem os enfermos, expulsassem os demônios, purificassem os leprosos, ressuscitassem os mortos, tudo o que receberam de graça, isso deveriam passar também de graça. Quando continuamos lendo essa passagem, nós vemos que ali era um teste dado por Jesus aos seus discípulos. Como assim, Micael, um teste dado aos seus discípulos? Se continuarmos lendo do versículo 9 a seguir, a palavra nos diz que Jesus disse também a eles: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alpacas, nem bordão, porque digno é o operário do seu salário. Como assim? Não vou levar nada e digno é o operário do seu salário. Ali era um teste de fé dado por Jesus aos seus discípulos, porque não deveriam levar absolutamente nada e deveriam crer que o Senhor proviria no caminho o seu sustento e o seu alimento. Porém, aquela passagem dita naquele momento era somente para aquele momento, porque se formos para Lucas, capítulo de número 22, e lermos a partir do versículo de número 35, nós vemos as instruções para os discípulos após a morte de Jesus. Porque Jesus pergunta: quando vos enviei, sem bolsa, sem alforjes, sem alpacas, porventura faltou a vocês alguma coisa? E eles responderam: nada. Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o seu alforje. Aquele que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. Ou seja, a partir daquele momento, as instruções de Jesus para os seus discípulos mudaram e agora os seus discípulos deveriam ir precavidos para a sua missão de levar o Evangelho do Reino de Deus ao mundo. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, em nenhum momento encontramos Jesus ensinando os seus discípulos a cobrarem pelas pregações, a cobrarem pelas curas,
ou a cobrarem por qualquer feito que façam durante a sua missão de levar o Evangelho do Reino de Deus ao mundo. Infelizmente, quando as pessoas dizem que o de graça recebeste, de graça dai, ele está se referindo apenas às curas, eles estão usando isso como pretexto para poder explorar os irmãos e fazer do Evangelho um negócio. Jesus ensinou seus discípulos a viver por fé. Eles não podem cobrar pelas curas, porque o curar provém de Deus. Eles não podem cobrar por expulsar demônios, porque o expulsar demônios também provém de Deus. E a palavra, porventura, é deles? A palavra também não é de Deus? E é por isso que quando vamos para Mateus capítulo de número 7 e lemos a partir do versículo de número 21, a Bíblia nos diz: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas muitos naquele dia lhe dirão: Senhor, não profetizamos nós no teu nome, e no teu nome não expulsamos demônios, e no teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o Senhor lhe dirá abertamente naquele dia: apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Infelizmente, esses homens, eles têm se feito como os fariseus que crucificaram a Jesus e não têm dado o devido valor à palavra do Senhor. Não sabem viver por fé e por isso cobram valores exorbitantes por 1 hora de pregação, fazendo da palavra de Deus negócio. Não estou dizendo aqui que é errado o irmão receber uma oferta depois de pregar, mas estou dizendo que é errado ele cobrar a oferta depois de pregar. É errado ele colocar preço na palavra que não provém dele, mas provém de Deus. É errado ele comercializar o Evangelho e fazer do Evangelho o seu negócio e o seu meio de vida. Se o homem crê que Deus o chamou para viver de pregar o Evangelho e falar sobre o reino de Deus, então ele deve crer que Deus tocará no coração dos irmãos para dar o que ele precisa, e este não necessitaria colocar valor nenhum na palavra que não provém dele, mas provém de Deus. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. E se vocês têm gostado dos vídeos que eu tenho postado aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Pode deixar um comentário aí falando a respeito de que tema você gostaria de ouvir que eu falasse, que eu comentasse. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, na paz de Deus, com a graça do Senhor. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.